Bom dia, bom dia, bem-vindos a uma Pegando-se às Escrituras muito especial. Hoje vamos de Filipenses 3, continuando a Carta da Alegria. E vamos orar, né? Para começar. Deus, obrigada por esse dia lindo, maravilhoso. Obrigada pelo ar que respiramos, pela saúde. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua revelação, pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós, pelo convite para vivermos a vida eterna contigo, mas também pelo convite de vivermos a vida plena aqui e agora. Obrigada, Senhor, pelo teu convite, pelo teu ensino. Nós te pedimos que essa manhã o teu Espírito Santo esteja operando em nosso meio. Vem, Espírito, com liberdade. Tem liberdade, toca a nossa mente, toca o nosso coração, que possamos viver verdadeiramente aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Para quem eu não dei ainda, hoje vamos de Filipenses 3, nessa cartinha maravilhosa. Lembrando que na semana passada nós fizemos Filipenses 2, né? Eu queria só trazer algumas coisas aí para a gente entrar no clima. Filipenses 2, 2 a 4 diz assim: completem a minha alegria, né? Essa é a carta da alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, Paulo aqui está nos chamando, né? Para nós termos unidade, para nós termos humildade, para nós termos generosidade. A gente não vai bater nisso de novo, mas medite sobre isso, né? Se for preciso, volte lá em Filipenses 2, porque são chaves, chaves. Às vezes as pessoas dizem assim, eu oro tanto, eu peço tanto e não consigo nada, né? Às vezes a gente está pedindo a coisa errada, né? Porque Deus tem alguma coisa no coração muito melhor para nós, diga-se de passagem. E aí também vimos em Filipenses 2:12 que ele diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E nós discutimos como é importante nós desenvolvermos a nossa salvação. Lembrando que Jesus já trouxe a remissão dos nossos pecados, a justificação já foi conquistada na cruz, mas nós precisamos passar pelo processo de santificação para podermos tomar posse daquela vida plena que ele veio conquistar para nós, né? Nós temos participação nesse processo. E finalmente, lembrando, Filipenses 2, 14, 15, diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Eu amo essa palavra, irrepreensíveis. Ninguém deve achar nada errado, troncho com a gente, né? Somos perfeitos? Não, mas a gente vai caminhando para o alvo que é Cristo. Continuando, né? Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós devemos brilhar como estrelas, né? Com a luz de Jesus, com a luz do alto. Vamos fazer isso, né? E agora Paulo continua aqui em Filipenses 3 hoje, né, as instruções práticas para a nossa vida. Filipenses 3, 1 e 2 diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor.
escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Gente, será que Paulo já tinha dito antes? Alegre-se no Senhor. Será que ele já disse isso alguma vez nessa carta? Essa é a mensagem dele. E eu quero reforçar: essa carta foi escrita a partir de uma prisão. Mas Paulo está dizendo assim: olha, não se preocupa que eu estou na prisão. Nós temos motivo para nos alegrar. Isso é verdade para mim e para você hoje. Não é? Apesar das circunstâncias, apesar da doença, apesar de uma situação de pressão, uma dificuldade na família, apesar, nós temos Cristo. E isso é motivo para nós nos alegrarmos. Nós precisamos acabar com essa onda ou esse comportamento, né, de angústia, de tristeza, de falta de contentamento, porque nós estamos em Cristo Jesus. E isso é suficiente para nós nos alegrarmos, né? E aí, essa coisa de resmungar, né, de murmurar, de estar sempre reclamando das coisas, isso não deve passar na nossa mente, isso não deve, né, ser a nossa conduta normal. Mas aí no versículo 2 Paulo assume uma postura, né, que às vezes pode parecer assim agressiva, né, rude. Ele diz: cuidado com os cães. Mas esse termo, minha gente, estudando, né? Ele tem uma conotação muito particular nessa carta, porque cães era exatamente o termo que os judeus, os próprios judeus usavam quando eles se referiam aos gentios, querendo dizer assim, vocês são como um cão sem dono, né, que come resto, que brigam entre si. Então, Paulo usa o termo que os judeus usavam para se referir aos próprios judeus. E ele fica alertando, né? Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Tem 3 vezes nesse versículo a palavra cuidado. O que é que nós aprendemos aqui? A repetição, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Qual é a advertência de Paulo? Tinha cão para pegar ele na rua? Não, tinha uma mensagem errada. Tinha uma mensagem errada. E mensagem de pessoas que praticavam o mal, pessoas que tinham o que ele chama de falsa circuncisão. Por quê? Porque eles tinham uma aparência de santos, de retos, de escolhidos, de especiais, mas na verdade eles praticavam o mal. E a gente tem que se alertar para isso também. Por quê? Porque às vezes alguém faz alguma coisa errada e, primeiro, você julga com desamor, quando muitas vezes você devia amar aquela pessoa com o amor de Jesus. Ou você diz assim: ah, eu vou sair daqui, vou disparar, esse negócio aqui não dá para mim, não gostei do jeito que me trataram, não gostei do jeito que não me trataram. Às vezes assim: ah, ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, a gente precisa estar muito atento à nossa postura diante das pessoas ao nosso redor, né? E parar com reclamação, mas é verdade que a gente precisa, né? Buscar aquela mente de Cristo, da qual nós já falamos aqui. Continuando, Filipenses 3:3 diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Veja, 3 coisas Paulo aponta como uma verdadeira circuncisão. Lembra que a circuncisão era o símbolo da separação daquele povo, né? Na antiga aliança, a circuncisão dizia assim: vocês são meu povo escolhido. Mas agora
Paulo está falando, vocês são a verdadeira circuncisão, a circuncisão de Cristo Jesus. Aí agora tem uma marca de prepúcio? Não. É uma marca diferente. É uma marca que se caracteriza pela adoração ao Espírito. Nós temos que adorar o Espírito em espírito e em verdade. Perdão. Adoração pelo Espírito, né? A nossa adoração é a Deus, que é trino. Perdão, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Então, adorar pelo Espírito de Deus, gloriar-se em Cristo Jesus, não, sei lá, da minha casa, do meu trabalho, do meu sucesso, de eu estar aparecido no jornal, na TV, das pessoas me reconhecerem, de eu ter ganho um prêmio, não sei das quantas, do meu cabelo que está maravilhoso, da minha, sei lá, da minha conexão com pessoas, da viagem que eu fiz, não. Gloriar-se em Cristo Jesus e não confiar em sua própria habilidade. Ele diz: não temos confiança alguma na carne, né? Não é a minha retidão, não é por aí, porque você está acreditando que se garante, né? Mas você precisa verdadeiramente, né? De Cristo, a ajuda do Espírito Santo. A gente precisa entender isso, minha gente, que nós estamos na caminhada e a gente, Paulo vai falar sobre isso especificamente, claramente, expressamente nessa carta, né? Então, cuidado, porque às vezes a gente pensa que alcançou, que já chegou lá, mas a gente tem uma falsa humildade, a gente tem um falso domínio próprio, na hora H a gente pipoca, bum, né? A gente precisa se cuidar o tempo todo. E aí, nos versículos 4 a 6, nós temos uma mensagem de Paulo que parece não ser muito humilde, né? Vê só o que ele diz. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, a coisa da confiança na carne, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Pense nas credenciais de Paulo. Pense nas credenciais desse homem, circuncidado segundo a lei, né? Descendente de Benjamim, ele era da tribo de Benjamim. Essa tribo era uma tribo prestigiosa no meio daqueles homens. Lembra daquela história eu sou o menor da minha tribo, que é a menor? Não era o caso de Benjamim. Benjamim era a tribo de onde saiu o primeiro rei do povo de Israel, o rei Saul, ele era da tribo de Benjamim. Benjamim é onde se localizava a cidade de Jerusalém. Jerusalém, que tinha o templo, não é? Estava na terra de Benjamim, que foi separada para Benjamim. E ali, né, tinha a vizinhança, se você olhar no mapa, você vai ver que a tribo de Benjamim, ela faz fronteira ao norte com a tribo de Judá, com o espaço, né, da tribo de Judá, e eles foram a única nação que se juntou a Judá, né, na divisão do reino, o reino do norte e o reino do sul. A tribo do sul, o reino do sul era constituído por Judá e Benjamim. Então, Benjamim era uma tribo muito especial, né? E Paulo está dizendo assim, além de ser da tribo de Benjamim, eu era fariseu, né? Ele era um conhecedor da lei, e fariseu significa separado, né? Separado do pecado. E aí Paulo diz assim: olha, eu sou zeloso a ponto de ter sido perseguidor da igreja. Todo mundo sabia disso, né? Especialmente os fariseus, que era o grupo ao qual ele pertencia, né? Lembra
episódio lá de Damasco, que ele tinha umas cartas, né, para perseguir a igreja, significava colocar pessoas na prisão se elas estivessem seguindo o caminho, né? Ele era cumpridor da lei mosaica, Paulo. Ele tinha muito essa coisa, né, de cumprir a lei. Mas lembra que isso não era suficiente. Lembra da história do jovem rico? Jovem rico que Jesus disse assim: Ah, cumpra os mandamentos. Ele disse, já cumpra os mandamentos, todos eles. Ele disse: Ah, tudo bem, então. Vá lá, venda as suas coisas e dê aos pobres. E aí ele foi embora bem triste. Então, a lei, né? Ela era um indicador de como a gente deve se comportar como filho da graça, mas o cerne, né? Aquilo que nos separa verdadeiramente é o amor de Deus que habita em nós, que nos faz ter esse comportamento e algo muito maior. Aí vamos para frente, versículos 7 e 8. Diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo. Gente, Paulo, ele acabou de dizer, olha, do ponto de vista da lei, né, de ser especial diante da vista das pessoas, diante da sociedade, que os fariseus, eles eram verdadeiramente especiais, né? Eles eram especialistas da lei e todo mundo que queria saber se estava certo ou errado ia para o fariseu e perguntava, e ele dizia se era certo ou se era errado, porque eles conheciam a lei, né? E serviam como exemplo para aquela nação. Mas agora Paulo está dizendo, esse versículo 7 começa com mais, né? Mais, o que para mim era lucro, esse negócio todinho que eu acabei de colocar aqui, todas as minhas credenciais, para mim, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E aí ele fala uma expressão que eu marquei assim bem forte na minha Bíblia. Ele diz: mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Eu quero que a gente pare aqui agora para a gente meditar na preciosidade que é nós conhecermos Jesus Cristo. Eu passei 36 anos da minha vida como uma pessoa católica. Eu era cristã, mas eu não entendia a grandeza do conhecimento de Cristo. Na verdade, não sabia nem que eu podia conversar com Cristo, ter um relacionamento com Cristo, ser cooperadora com Cristo. Eu não sabia nada disso. E aí, eu lamento que isso tenha sido verdade na minha vida por tanto tempo e que isso seja verdade ainda na vida de muita gente que está dentro da igreja. E essa verdade que é retumbante, né? A grandeza do conhecimento de Cristo Jesus é impressionante como nós ou não temos conhecimento ou simplesmente negligenciamos. E eu acho que uma coisa é consequência da outra. Eu acho que o fato da gente negligenciar a grandeza desse conhecimento é motivada pela falta do conhecimento. A gente precisa conhecer Jesus para saber quanto ele é grandioso, poderoso e bom para sair da sua grandiosidade, né? Ele diz: Eu deixei a glória para vir aqui ser igual a mim e a você. Ele saiu de lá por amor, ele veio sofrer no nosso lugar. Gente, é uma coisa muito grande, muito grande. Agora, o entendimento disso da nossa parte é algo que a gente precisa buscar. Não só de palavras, Jesus é bom, bom, essa música está na minha cabeça hoje. Tu és bom, em todo tempo és bom. A gente sabe disso mesmo, porque a gente às vezes fica pensando assim,
Por que que Deus deixou isso acontecer aqui? Por que que meu marido foi embora? Por que que meu filho está nas drogas? Por que que eu bati com o carro? Por que que eu estou na dívida? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu estou doente? A gente fica assim. Mas Deus, lembra? Ele só tem coisa boa para nós, mas nós vivemos num mundo imperfeito. A palavra diz: esse mundo jaz no maligno. E a gente fica culpando Deus, a gente aponta para Deus. Isso significa que a gente não sabe quem é Deus. Você entende isso? Toda hora que você fica questionando: por quê? Por quê? Por que não pode ser assim? Por que você fez isso com aquele, não fez comigo? Assim, por que está demorando tanto? Todos questionamentos significam que a gente não compreende a grandeza do entendimento de Deus e, sobretudo, do amor de Deus. O amor de Deus, ele está ligado, ele se dá o trabalho, ele vem a você, ele fala, ele está disponível o tempo todo. Eu não conheço ninguém que esteja disponível 24/7. Eu não sou definitivamente disponível 24/7 e eu não conheço ninguém que você diz assim, liga aí, eu estou ligando, atenda. Ele atende você. Ele atende você, porque ele é bom, porque ele lhe ama, ele me ama. Então fale com ele, ele responde na mesma hora, não é marcar, agendar um horário, não é daqui a 3 dias, não é daqui a um mês, não, é na hora. Esse conhecimento de Jesus é algo muito, muito, extremamente precioso, minha gente. E isso é ressaltado de algumas formas na Bíblia. Vocês lembram daquelas parábolas, né? Eu anotei aqui, Mateus 13, 44 a 46. São poucos versículos, 3 versículos ali, mas ele conta logo duas parábolas em 3 versículos. Pense numa concisão aí, um poder de transmitir. A primeira é a respeito do tesouro escondido. Depois fale, medite sobre isso. Eu vou dizer de novo. Mateus 13, Mateus 13, 44 a 46. Tem a parábola do tesouro escondido, que aquele homem achou um tesouro escondido, aí ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele terreno, né? Que tinha aquele tesouro ali, esse tesouro é Cristo. Você dá tudo que você tem para adquirir isso aqui. Eu abro mão de tudo que eu tenho para adquirir esse tesouro maravilhoso. E a outra parábola é a parábola da pérola de grande valor. A pérola de grande valor, que também é Jesus Cristo, né? Outra figura de Jesus, um tesouro precioso e uma pérola de grande valor. E, de novo, né? A gente precisa entender a preciosidade de Jesus. Paulo achou Jesus, entendeu quem ele era, finalmente, né? Naquele caminho para Damasco, lembra que momento especial na vida dele, caiu a ficha. Caiu a ficha. Jesus disse: Por que você está me perseguindo? E aí, dali diante, ele ficou cego momentaneamente, mas porque ele ia enxergar a partir dali um mundo espiritual. Nós temos que buscar isso. Se você vai guardar uma mensagem nessa nossa meditação de hoje, guarde essa. Nós precisamos orar, orar, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que a gente encontre verdadeiramente esse tesouro que é tão precioso, pelo qual a gente pode abrir mão de tudo mais na nossa vida material, do que nós temos, o que nós somos, nossa posição, e o meu emprego, e o meu reconhecimento, e papapá, papapá, nada vale a preciosidade de Jesus Cristo. Então a gente tem que buscar compreender isso, porque às vezes a gente fica repetindo que Jesus é bom. Se eu perguntar a você por que ele é bom, como é que você sabe que ele é bom? Quando ele foi bom na sua vida? Será que você pode identificar isso? Será que você pode identificar isso? Eu estou me detendo aqui nesses versículos, né? 7 e 8, porque eles são preciosos, né? Preciosos. Veja,
Paulo, ele foi perseguido. Depois disso, ele tinha todo aquele prestígio, todo aquele poder, né? Todo aquele respeito da comunidade. Mas depois que ele encontrou Jesus, ele começou a ser perseguido. Ele estava na prisão naquele momento, esperando uma sentença, mas ele podia morrer ali, mas ele estava contente, porque valia a pena pelo tesouro que ele tinha encontrado, pela pérola de grande valor que ele tinha encontrado. Isso deve ser verdade para mim e para você, minha gente. Descobrir essa preciosidade na nossa vida. A gente não pode negligenciar o valor do conhecimento de Jesus. Vocês percebem? O trabalho de Jesus existe, ele é real, ele está realizado. Você não tem que fazer nada para alcançar isso, porque é graça, é dom de Deus. Mas o conhecimento de Jesus é algo que a gente verdadeiramente deve buscar para vivenciar, para tomar posse, para crescer na intimidade. Amém? Vamos embora, né? Então vamos para frente. Filipenses 3, 10 e 11. Diz assim: Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O desejo de Paulo é esse: conhecer a Cristo. Conhecer Cristo e saber o que significa a ressurreição dele. A gente recebe um presente na época dos presentes, né? Época aí natalina, tome presente, pá. A gente não sabe quanto aquilo custou. Às vezes você pode ganhar um sabonete. Quando eu digo não uma caixa de sabonete, você pode ganhar um sabonete ali, você não sabe quanto aquilo custou para a pessoa, né? Custou o tempo, custou o carinho, a atenção, o estar ali, não é nem só aquilo. Às vezes a pessoa não tem nem condições financeiras, mas quer dar um presente e está ali. Conhecer Cristo é alguma coisa preciosa e nos leva a buscar entender. Eu não acho que a gente vai alcançar, não, buscar entender a preciosidade da ressurreição, daquele presente que nós recebemos, né? E aí, hoje, talvez a gente não entenda e até negligencie a oportunidade que a gente tem, a dádiva que a gente tem, e poder conversar com ele como se fosse uma pessoa humana. Eu converso com Jesus tranquilamente. Eu tenho medo que um dia me prendam de doida, aí pensando que eu estou falando sozinha. Eu converso com ele, eu brigo com ele, porque assim, tarararará, não entendi. O que está acontecendo? Quando é que a gente quer chegar? Me explica. Então, eu falo com ele normalmente, como se fosse uma pessoa humana. E ele está sempre ali, ó, com bateria ou sem bateria, com sinal ou sem sinal. Eu falo com ele direto. E ele está ali, disponível. E isso é bom. E aí, Paulo fala em participar dos sofrimentos de Jesus. Nós não somos convidados a subir na cruz, minha gente. Nós definitivamente não somos convidados a subir na cruz. Esse foi o papel dele como redentor. Ele já fez. A gente tem que sacrificar nada. Ele diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Mas quando Paulo fala em participar dos seus sofrimentos, quer dizer o seguinte: olha, ele morreu por muita gente que hoje em dia não está ligada nisso. Muita gente que não sabe a respeito do sacrifício de Jesus, do presente de Jesus. Então, é muito importante que a gente ajude nesse processo. Ele nos pediu para fazer isso. Ele nos disse: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, ou seja, gaste tempo com eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu penso que a gente tem uma relação muito de clientelista do evangelho, sabe?
daquilo que nos é oferecido. É assim: venha para Jesus, você vai ser curado das suas enfermidades interiores, né? Você vai perdoar, seu relacionamento vai melhorar, a sua casa vai ficar em paz. Eu quero isso, eu quero aquilo. Assim, você não pode ficar esperando que Deus vale dar e ele disse: olha, nesse mundo tereis aflições. Ele já avisou, ele não enganou ninguém. Tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. É Jesus a nossa promessa. Não é uma vida plena no mundo material, é uma vida plena no mundo espiritual. Então a gente precisa é, desejar participar do sofrimento de Jesus, mas nesse sentido, é fazer com que ele vale a pena, é dar valor à vida humana, dar valor às pessoas. Jesus quer conquistar, quando a gente fala assim, mais um para Cristo, parece que a gente é uma empresa querendo aumentar a clientela. Não é por aí. É reconhecer a preciosidade que Deus enxerga naquelas pessoas, mesmo que não conhecem a Jesus. E Ele quer que a gente seja parte nisso, que a gente leve isso lá, que a gente leve com o nosso testemunho. Mas para isso a gente precisa de um tempo, a gente precisa de uma dedicação, a gente precisa da sabedoria, a gente precisa da conexão do Espírito Santo para não estar falando abobrinha. Às vezes a gente fala blém, 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 de um sino que retine. Não, é com amor. É com amor. Então, a gente precisa mesmo da instrução e da parceria do Espírito Santo nesse processo, tá? Não vamos nos esquecer disso. Ai, agora tem que correr com o restinho aqui do, do capítulo. Versículos 12 a 14. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É muito importante, se você olhar de novo, a coisa da anotação, viu? Isso é uma estratégia que eu aprendi estudando na escola ministerial. Você olhar aí, assinala aí na sua Bíblia, prossigo para alcançá-lo, uma vez, no versículo 12, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, segunda vez. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, a coisa de alcançar aquilo. Paulo está dizendo assim: olha, eu estou dizendo isso tudo para vocês. Eu era perfeito como fariseu, zeloso, né, cumpridor da lei, pá. Para mim isso tudo é esterco. Eu agora estou em Cristo, quero Cristo, pá. Mas ele está dizendo aqui, olha, duas vezes ele diz. No 12 começando, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Outra, no começo do versículo 13, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Vocês estão vendo como ele diz duas vezes aqui: olha, não sou o exemplo de vocês, não sou o exemplo de perfeição. Paulo reconhece humildemente que ele ainda está na marcha, que ele ainda está tentando alcançar o alvo, que é Cristo Jesus. Então, olha, se Paulo está aí nessa condição, imagine eu e você. Eu quero humildemente e mansamente dizer a você, analise-se. É muito bom a gente fazer esse exercício, né? De onde é que eu estou mesmo? Será que eu estou tão bem na fita como eu penso que estou? É muito sério isso, minha gente. É muito sério. Eu não vou nem pedir para você se comparar com Paulo, né? Mas
Medite um pouquinho, eu acho que se você abrir a sua mente, Deus vai lhe apontar, e você vai ter um sentimentozinho, você vai se lembrar de alguma coisa, sei lá, alguém que você não perdoou, alguma coisa que você pensou em fazer, mas depois disse, eu vou ficar quietinho aqui, espera essa vontade passar. Alguma coisa que Deus quer falar com você, lhe mover, mas você não tem consciência. Então, vai e busque isso, né? O que está faltando? Sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar. E aí, Paulo dá uma dica tremenda aqui no fim do versículo 13, que a gente realmente precisa capturar, minha gente. Ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Olha, eu vou dizer, a gente guarda a ofensa, a gente guarda a mágoa, a gente guarda a culpa, né? Eita, eu fiz, né? Eu fiz e agora, né? Parece que é irremediável, não dá para apagar, né? A gente se prende a sofrimento ou a gente se submete a consequências dele quando Deus tem uma cura para as nossas feridas interiores, né? Gente que foi estuprada, gente que foi humilhada, gente que foi maltratada até fisicamente, gente que foi desconsiderada, gente que foi relegada, gente que foi injustiçada. Há tanto disso por aí. É real. É real. E ninguém está dizendo que não é forte, que não é duro, que não é dolorido, mas o que que ele diz aqui? Eu esqueço das coisas que ficaram para trás, porque Cristo, ele pode sim curar as nossas feridas. Ele tomou sobre si as nossas dores. Além de pegar a nossa culpa, ele pegou as nossas dores. A gente precisa entender, sabe, daquele alcance da graça, a gente precisa o conhecimento de Jesus, de entender que ele já sofreu tudo isso em nosso lugar e por isso nós podemos viver uma vida sem isso, não somente livre da culpa do pecado, mas também livre de todas as sequelas do que nós sofremos em termos de injustiça, de maltratos, de descaso, etc. E aí ele diz no versículo 14: eu prossigo para o alvo. A gente precisa entender outra coisa. Gente, é tão denso esse texto, mas vamos tentar. Prossigo para o alvo. Diz assim: ser crente é uma coisa que você não faz sentado na cadeira, parado. Não, não. Ah, eu medito todo dia. Minha gente, a gente tem que se mover, tem que agir. A gente precisa aprender, estudar, entender, meditar naquilo e trazer isso para a nossa vida. A gente precisa prosseguir para o alvo, para ganhar o prêmio celestial. A gente precisa marchar nessa direção. Significa que eu preciso trabalhar a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa para os outros lá fora, porque quando você entende a preciosidade disso, você diz assim: olha, eu preciso fazer alguma coisa por alguém, porque é isso que Jesus quer, ele fez por mim, e eu vou fazer por gratidão. Não é para aparecer, não é para sei lá, ser bem comportadinho, para o pastor gostar, para as pessoas me admirarem. Absolutamente não. Não é para eu me sentir bem, dormir no meu travesseiro. É para a gente agradar o coração de Jesus, porque ele merece. Vamos embora. Versículo 12. Paulo reconhece, né, que não estava perfeito. E a gente, eu fico assim, e a gente, será que a gente está perto da perfeição, né? Vamos lá. Versículos 15 e 16. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Gente, foi colocado aqui. Prosseguir para o alvo. Esse é o modelo. Esse é o propósito. É isso que a gente tem que fazer. Olha, tem que mudar. A gente está em final de ano e assim,
há uma série, né, de sonhos, de planos, de desejos que foram colocados aqui na vigília, né? Olha que coisa preciosa. Desejos e planos e sonhos. Eu imagino quantos desses tem aqui chegar mais perto de Cristo. Chegar mais perto de Cristo, conhecer Ele melhor. Ninguém vai abrir nada, não, viu? Pode ficar tranquilos aí, porque isso aqui é alguma coisa para a gente ter gratidão a Deus lá no futuro. Mas, gente, a gente precisa prosseguir para um alvo maior, um alvo maior que Cristo. Esse deve ser o objetivo da nossa vida. Tudo bem que você sonhe, eu quero um emprego novo, eu quero viajar, eu quero fazer não sei o quê, eu quero casar, eu quero, sei lá, fazer amigos, eu quero abrir uma célula. Você pode ter alvos materiais, vamos dizer, nesse mundo, né? Nesse reino material, mas não se esqueça do seu alvo, aquele alvo com A maiúsculo, né? Que é prosseguir para Cristo. E aí eu devo fazer isso não pela cabeça dos outros. E esse versículo 16 é muito chave. É muito chave. Ele diz: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. A palavra de Deus diz claramente: cuidado, quanto você mais sabe, mais você é cobrado. E isso é verdade. Por quê? Porque Deus quer que, assim, quando a gente sabe alguma coisa, a gente haja de acordo com isso. Então, muitas vezes, a gente está na fé repetindo o que o outro falou. Ah, gostei muito dessa fala dali, e não sei o quê. E eu, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo? Eu estou me movendo, mudando. O que que mudou? Faça esse exercício, né? Final de ano. O que que mudou? Em janeiro eu era assim, assim, assim. Pega aí a sua agenda para fazer um memorial aí. Agora eu não faço mais isso, que é ruim. Agora eu faço isso, que é bom. Você consegue mensurar minimamente o quanto você está prosseguindo para o alvo? Prosseguir para o alvo é algo dinâmico que você enxerga na sua vida, né? Outras pessoas enxergaram o que você fez de diferente. Ah, cortou o cabelo. As pessoas estão olhando. Você não precisa sair dizendo, eu cortei o cabelo. As pessoas estão vendo que você cortou o cabelo. Mas, e na sua vida com Cristo? E na sua vida espiritual? O que é que mudou, né? A gente tem que agir de acordo com o que a gente alcançou. Vamos mais rapidinho aqui, versículo 17 diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Paulo, ele não está dizendo assim, olha, eu sou o exemplo. Por quê? Porque ele lá, e aqui, agora você precisa anotar isso aqui que é muito importante. 1 Coríntios 11:1, ele diz, ele também insta, né, os leitores coríntios, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, Paulo está dizendo, não é imite a mim, é imite o que eu faço. Eu procuro imitar a Cristo. Então, eu estou citando 1 Coríntios 11:1, porque está mais explícito o pensamento de Paulo, porque aqui ele diz assim, sigam unidos o meu exemplo, porque ele já falou tudo isso aqui atrás, tá? Às vezes a gente tem comentarista que diz assim, Paulo está dizendo para seguir o exemplo dele. Quer dizer o quê? Vamos viajar, fazer missões, né, pelo mundo que não conhece Jesus, é o quê? Vou no Sinédrio falar não sei o quê, tá? Esse é o exemplo dele. Gente, o exemplo dele é tudo isso que ele colocou antes, porque ele achou uma pedra preciosa, um tesouro, né, muito rico, e ele entregou tudo em troca disso. Tudo ele entregou por amor a Jesus. Esse é o exemplo a ser seguido. Esse é o exemplo a ser seguido. Então ele diz, né? Sejam unidos, sigam unidos o meu exemplo. O meu exemplo. E observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Estão ligados aí? Muito importante, porque tudo isso que a gente leu aqui
Está dizendo assim, olha, tudo aquilo que a gente leu antes, esse é o padrão que foi apresentado. Estão ligados? Então, sigam esse exemplo com tudo que foi dito até agora, não é? Aí, continuando agora, versículos 18 e 19. Isso aqui é o comportamento dos cidadãos da Terra. Vamos fazer uma contraposição, minha gente. A gente vai terminar com isso aqui. Uma contraposição, presta atenção. Na minha Bíblia, eu fiz assim: marquei 18 e 19, uma coisinha assim, e aí 20 e 21. É uma contraposição para vocês prestarem atenção nessa construção aí. 18 e 19 diz assim: pois. Como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Aqui há muitos maus exemplos, né? O que é que você vive? Eu estou pensando em comer, gulodice, ou satisfazer o meu desejo carnal, né? Eu quero viajar, eu quero brincar, eu quero fazer mil coisas assim, né? Que me satisfazem, a mim, pessoalmente, né? Mas eu não estou nem aí com as coisas dos outros. E aí eu me orgulho de coisas que talvez não devesse ser tão assim, porque mostra como eu é a única coisa que me importa, né? Esses maus exemplos, eles muitas vezes influenciam outras pessoas. E tem gente que diz assim, fulaninho faz assim, todo mundo faz. Você já ouviu essa expressão? Todo mundo faz. Eita, o questionamento das minhas ações, ele não pode ser dependendo do que os outros fazem, porque eu tenho um padrão. Eu tenho um padrão, eu tenho um modelo, meu modelo é Cristo. Ele faz, a pergunta é: Jesus faz? Ou que faria Jesus em meu lugar, né? Então, é muito importante que nós não sigamos o exemplo das outras pessoas, porque, olha, ele está dizendo aqui, porque eles têm um destino. Será que a gente quer o mesmo destino deles? Ele diz assim: há muitos que vivem como inimigos da cruz. Versículo 19, o destino deles é a perdição. Então, se a gente quiser esse destino, é esse caminho que a gente deve seguir. Se não, o caminho que a gente deve seguir está nos versículos 20 e 21. Veja, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Gente, nós precisamos agir de acordo com a nossa cidadania. Nós somos cidadãos dos céus. A gente mora aqui. Mas lembra aqueles japoneses, quando eles vieram aqui no Brasil, era Copa, eles foram no estádio lá, mas eles eram cidadãos do Japão. O que que eles fizeram depois do jogo? Eles limparam o estádio. Eles foram lá catando lixo, porque eles estavam aqui no Brasil, mas eles eram cidadãos de outro reino, de outra cultura, que não admitia aquele lixo ser deixado para trás. E nós precisamos ser assim, cidadãos do reino. A gente habita aqui na terra, mas nós somos cidadãos de lá. A gente tem que sair recolhendo o lixo, o nosso lixo e o lixo dos outros também, porque a gente pode fazer isso. Porque nós podemos deixar o ambiente com cara de reino celestial. Amém? Sua cidadania é a cidadania do reino. Será que você se comporta como um cidadão do reino? Ou você diz, deixa aí, tem alguém para fazer isso, né? Tem alguém para ir lá e dar uma palavra para aquela pessoa. Eu estou com muita pressa agora, não dá para parar e falar, né? A gente fica assim, pensando na nossa barriga, aí diz aqui no nosso estômago, né? Para com isso, né? Nós somos cidadãos do reino. E aí lembra, né? Nós fazemos tudo
para parecer mais com Cristo, do jeito que ele agiria, mas lembrando que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos capacita a isso. Amém? Agora é com vocês. Vamos lá, gente. Temos aí um tempinho, graças a Deus. Cadê vocês? Bom dia, para quem eu não dei bom dia ainda. Vamos embora. Quem vai falar aqui agora? Abra aí essas câmeras para a gente se ver. Cadê vocês? Bora, Aninha, abre aí que a gente vê. Aqui, bora, bora lá. Eu tenho duas coisas para falar, né? Então vamos lá aqui, aproveitar. É, primeiro, Kátia, assim, quando esse versículo é tão conhecido, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante. A gente já sabe tanto isso, a gente já né, lê sobre isso. Peraí. Mas, mas aqui, quando a gente aprende sobre a vida de Paulo, sobre os sofrimentos, sobre tudo o que ele passou, né, por Cristo, esse versículo, ele ganha, para mim, ele ganha um novo entendimento, assim, um grau maior, sabe? Não é assim só, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Quais foram as coisas que para trás ficaram? Prisões, perseguições, né? Quase morte, apedrejamento. Assim, lembrar das coisas que a gente venceu, né? Lembrar das coisas que para trás ficaram e por isso, por eu ter suportado e por ter vencido com Jesus, eu prossigo para o alvo. Assim, nesse sentido, né? De não olhar para trás e ficar preso naquilo, naquela época eu já passei por isso e fiz isso e isso. Não, ó, eu lembro disso, mas eu lembro com esperança, porque eu lembro que Jesus me socorreu ali, ele vai me socorrer de novo, então por isso eu prossigo para o alvo. Assim, e eu trouxe isso bem assim para a vida de Paulo, né? Do que ele passou. Foi passando um filme na minha mente quando eu li aqui, esquecendo-me das coisas. Eu fiquei pensando, poxa, tanta coisa que esse cara passou, né? E ele teve que esquecer realmente para prosseguir para o alvo. Mas rapidinho, outra coisa, eu fiz desse versículo 10 a minha oração hoje, sabe? Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Assim, para mim esse versículo me marcou hoje realmente e eu entendo assim, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, o poder da gente usar os dons de ressuscitar os mortos, de orar por cura, né? Tudo isso que a gente tem se movido no espírito, não é? A gente tem visto milagres, a gente tem experimentado tanto desse poder da ressurreição, mas também experimentar a participação em seus sofrimentos, que significa ser humilhado muitas vezes, ser injustiçado, não ser compreendido, porque isso Jesus passou. Né? Não adianta eu querer só o poder da ressurreição, mas eu preciso me identificar também com os seus sofrimentos, suportar, né, os sofrimentos como ele suportou, né, tornando-me como ele em sua morte, morrer para mim mesma, né, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dos mortos, que é o que está garantido para mim, que é a promessa da vida eterna. Então, esse versículo para mim foi muito, sabe, assim, esse equilíbrio entre você viver o poder da ressurreição, mas você também suportar os sofrimentos que ele, se ele, minha gente, se ele passou, quanto mais eu, né? Ele foi para uma cruz, quanto mais eu. Então, é isso. Massa, maravilha, Aninha. Isso mesmo, né? Tudo com Cristo, tudo, o poder, o sofrimento, a parceria, eu amo tudo isso. E é uma coisa que realmente enche o nosso espírito, né? A gente nem sabe como, não sabe explicar, mas ele está ali, né? Fazendo com que a gente saiba que a trilha está certa, é isso mesmo, por aí. Quem vai mais, minha gente? Bora, Eu vou. Lari.
Ai, tem duas coisas aqui, além do que já foi, assim, bastante bem externado, assim, o versículo 7, onde ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu acho que, assim, como ele mostra na prática o que é da carne e o que é do espírito, né? Então, assim, tudo que a gente considerava como lucro, como sucesso, como coisas assim bacanas, ele diz: olha, cara, passei a considerar isso tudo como perda. Não, mas é isso. Não porque isso deixou, olha, eu posso viver isso, mas não é isso que eu considero como lucro. Como lucro são as coisas de Cristo, porque cai nossas escamas, a gente passa a viver no mundo espiritual e consegue começar, eu acho que esse é passo a passo, a ver como Cristo vê. Então, não é porque é obrigação, não é porque é chato, não é porque, ai meu Deus, não. É porque a gente só dá o que tem. Então, assim, a gente começa a ter, a gente recebe dele e dele a gente começa a ver de novas formas. Então, eu achei isso espetacular. Muito, muito bem, assim, dito aqui. E tem outro que me chamou a atenção, foi no 16, eu acho. Deixa eu ver aqui, eu tô sem óculos, não sei se é 15, 16. Desculpa aí, deixa eu ver aqui. Eu passei para Filipenses 2, espera aí. Mas quando ele diz assim, tendo alcançado a maturidade de Cristo, e aí eu achei interessante, porque em vários É o momentos 15. ele já tinha, o 15, né? Ele já tinha falado assim, que a gente assim, era como criança, né, que bebia leite e tal. E aqui ele dá a dica, tendo alcançado a maturidade. É aqui que ele fala da maturidade. Então, como é a maturidade de Cristo, não é? Então, assim, ele faz essa referência. Eu agora cheguei aqui, deixa eu ver aqui. Cheguei. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se alguém, ou algum aspecto, né, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Ô, glória! Quer dizer, meu Deus, eu achei isso aqui fantástico, sabe? Então, se fala como bebê, mas o que é a maturidade? Aí, como você bem coloca, todos nós que alcançamos a maturidade, é tudo isso que passou, tudo isso que você está colocando, que você disse, né, dentro, olhar as coisas realmente como Cristo, né, não como os homens. Muito, muito, muito bem dito, assim, achei maravilhoso. Amém, né? É importante a gente entender e tentar imitar mesmo, né? A experiência de Paulo, não andar pelos trilhos que ele andou, mas na atitude que ele andou, né? Alguém mais aí? Quem vai mais? Quem vai mais no comentário essa manhã? Ninguém, olha os silenciosos presentes, tá bom. Ô, Pastorzão, Kátia, querido. Oi, ô, Kátia, Ana. só queria ressaltar aqui, né? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa Uhum, de Cristo. Então, isso. assim, né? Os valores, né? Do mundo, né? Os princípios, assim, me veio muito isso, né? Que antes, né? Tô me colocando aqui, né? Dava valor a algumas coisas, né? Não, o melhor, né, tá na questão se orgulhando, né? Não, mas fulano, né? Então, muitas vezes a gente no íntimo julgava, né? Porque às vezes a gente nem, nem diz, mas está julgando ali, né? Então, assim, Deus tem tirado as escamas, né? Como Paulo falou, né? Ele tira as escamas para que a gente olhe o outro como Jesus, né? Então, a questão da misericórdia. E muitas vezes eu mesmo era, não, eu podia até não fazer, mas no íntimo eu queria vingança, né? Naquela situação. Ah, não tem jeito, não sei o quê. E a mim, né? E a mim, né? E a mim. Então, examinar a si mesmo, né? Isso veio muito
é, né? O que é que eu tenho conquistado, né? Porque quando ele diz aqui, mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Então, é, quanto mais a gente se achega a Ele, né? Aquele versículo, né? É na nossa fraqueza que a gente vê a grandiosidade do amor de Cristo, né? Na nossa vida. O que eu era, né? Então, por isso que Paulo diz, prosseguindo para o alvo, né? O que, o que foi conquistado, né? Cada dia. Será que é o tempo? Eita, eu não estou aguentando não, mas não, né? Quantas vezes eu digo, né? Eu digo, Senhor, aí minha filha, calma, espere, né? Espere, né? Porque Ele tem um tempo perfeito para cada coisa da vida da gente, né? Até como a irmã falou aí, a questão da maturidade, né? A maturidade é ver isso, né? é, é de glória em glória. Como diz a irmã, que ela sempre dizia, é de glória em glória, Ana, né? Ainda bem, foi isso Amém. que me tocou. Vamos na caminhada, né? Paulo coloca isso, né? Prossigo para o alvo. A gente vai caminhando nessa direção. O importante é a gente fixar os olhos ali e firme, né? Não ficar acomodado, parado, dando visão, né? Às dificuldades, né? Mas prosseguindo para o alvo. Boa, Ana. E aí, mais alguém, minha gente? Cadê vocês? Então vamos embora. Pastorzão, com você. Fecha aqui a gente. Bom dia, gente. Estão me ouvindo? Sim, Bom perfeitamente. dia. Olha, eu tô no trânsito aqui ainda, não vou abrir a câmera agora. Olha, gente, maravilha, viu? Muito bom a gente conversar sobre isso aí, né? Eu fico sempre encantado com a Vira para o praticidade. microfone, pastor. Vira para a gente. Oi? Melhorou? Vira para... É, isso. A praticidade que a carta aos Filipenses nos convida, né? Ela nos convida a uma coisa prática, a uma coisa cotidiana, né? Uma coisa que a gente precisa realmente se apropriar. Muito bom tudo isso. Gente, vamos em frente. Estamos iniciando aí o novo mês, chegou o advento, né? Estamos apontando para o Cristo, promessa de Deus para as nossas vidas. Então, a gente precisa viver isso, né? Não celebrar apenas, mas a gente celebra tudo isso porque a gente é chamado para viver tudo isso. Muito bom, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, te agradecemos por essa porção que recebemos hoje da tua palavra. Pai, agradecemos sempre por essa possibilidade, Pai, da liberdade que nós temos, que foi conquistada por cada um de nós e podemos viver tudo isso integralmente. Ó Pai, dai-nos um dia de alegria na tua presença. Queremos viver integralmente tudo que tu tens para cada um de nós. Muito obrigado por essa manhã e por esse dia nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Aguardo Amém. vocês. Então, hoje, uma das nossas celebrações, né, agora às 10 ou às 17, nós temos aí uma nova série de mensagens apontando para o advento, né? Jesus como o cumprimento da promessa de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, Amém. amém. Tchau, povo. Nos Boa vemos mais semana. tarde. Boa semana para vocês. Boa semana. Até domingo. Beijo.